Desde tempos imemoriais, muito antes de qualquer palavra escrita surgir nas margens do Nilo, grupos humanos percorriam a imensa extensão do continente africano em busca de alimento, abrigo e terras férteis. Ainda distantes da ideia de grandes cidades, viviam como caçadores e coletores, movendo-se conforme as estações e seguindo os ritmos imprevisíveis da natureza. Foi apenas com o passar dos milênios que parte dessas comunidades começou a se fixar, criando pequenos assentamentos que gradualmente moldariam o futuro de toda uma civilização. À medida que migrações avançavam pelo norte da África, uma região específica despertava mais atenção do que qualquer outra, graças a um elemento natural que parecia desafiar o próprio deserto. Esse elemento era o rio Nilo, cuja presença transformaria radicalmente o destino daqueles povos. As primeiras aldeias erguidas ao longo de seu curso se espalharam por duas regiões distintas, mais tarde chamadas de Alto Egito e Baixo Egito, cada uma com características próprias, mas igualmente dependentes da generosidade do rio. Os antigos egípcios lhe davam o nome de Iteru, o Grande Rio, e acreditavam que suas águas eram um presente divino, essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Todos os anos, suas cheias transbordavam as margens e depositavam sedimentos escuros e férteis, capazes de renascer o solo como se fosse um ciclo sagrado. Essa fertilidade deu origem ao termo Kemet, a Terra Negra, que em pouco tempo se tornaria sinônimo de prosperidade e vida. O avanço das aldeias para o fértil delta do Nilo ocorreria naturalmente, atraindo cada vez mais pessoas para aquele território privilegiado. Na medida em que os povoados cresciam, novas necessidades surgiam e, com elas, uma organização mais complexa começava a se estabelecer. A agricultura tornou-se o eixo central da economia nascente, estimulando o comércio entre comunidades e promovendo a circulação de bens e ideias. As pequenas aldeias rapidamente se transformavam em cidades independentes, cada qual governada por chefes locais que, com o tempo, reivindicariam títulos mais elevados. A partir desse processo, emergiram os primeiros reis, líderes que buscavam consolidar poder sobre terras cada vez maiores. Essa fragmentação inicial criava rivalidades entre cidades vizinhas, enquanto um delicado equilíbrio tentava ser mantido ao longo do vale. Por volta de 3100 a.C., um governante do Alto Egito decidiu romper esse equilíbrio frágil e avançar em direção ao norte, iniciando uma campanha que mudaria para sempre o curso da história egípcia. A identidade desse rei atravessou milênios envolta em debates, mas registros arqueológicos apontam fortemente para a figura de Narmer, muitas vezes confundido com o nome honorífico Menes. Segundo tradições antigas, ele seria um descendente de Horus, e sua legitimidade estava entrelaçada com o prestígio religioso que cercava os líderes da época. Conquistando cidades rivais e unificando territórios antes divididos, Narmer tornou-se o primeiro faraó do Egito unificado, estabelecendo as bases para as dinastias que se seguiriam ao longo dos séculos. Com a unificação consolidada, Narmer fundou a cidade de Mênfis, estrategicamente localizada em um ponto que permitia controlar o vale e suas rotas fluviais. A cidade rapidamente floresceu como centro político e econômico, com portos movimentados e oficinas que produziam cerâmicas, tecidos e ferramentas destinadas a abastecer regiões vizinhas. A vida urbana se intensificava, assim como os desafios de administrar um território tão vasto. Conflitos com povos vizinhos, como tribos núbias e líbias, colocavam pressão constante sobre os recém-formados domínios egípcios, obrigando os faraós a equilibrar guerra, diplomacia e religião para manter a estabilidade. A autoridade real começava a assumir uma dimensão sagrada, que influenciaria profundamente toda a estrutura social do Egito.
Nesse contexto, surgem também figuras de destaque como Neith-Hotep, provavelmente esposa de Narmer, cujo nome aparece inscrito em tumbas e objetos cerimoniais, sugerindo sua importância política e religiosa. A ideia de linhagem divina que legitimava o poder dos faraós permitia que até mesmo mulheres ocupassem posições elevadas quando pertencentes à família real. Em monarquia egípcia, se moldava como uma instituição complexa e multifacetada, onde o faraó era simultaneamente governante, sumo sacerdote e comandante militar. Essa fusão entre autoridade espiritual e poder terrestre criaria um modelo único entre as civilizações da antiguidade, sustentando-se por crenças, tradições e estratégias que evoluiriam continuamente. Assim, as bases do Egito faraônico estavam lançadas, e uma nova etapa dessa longa história começaria a tomar forma. Com o passar das gerações, o Egito recém-unificado iniciou um período de consolidação política que fortaleceria a figura do faraó como o centro absoluto da vida social e religiosa. A autoridade do soberano estava profundamente enraizada na crença de que ele era a manifestação dos deuses na terra, o elo entre o mundo humano e o divino. Assim, cada decisão tomada pelo faraó era vista como uma expressão da vontade celestial, e essa percepção reforçava sua legitimidade perante o povo. Os herdeiros reais eram educados desde muito cedo para assumir um papel tão imponente, aprendendo táticas militares, história dos reinados, cerimonial religioso e escrita hieroglífica. A preparação era extensa, pois cada faraó deveria preservar o equilíbrio do país e garantir que a ordem sagrada, conhecida como Ma'at, fosse mantida em todas as esferas do reino. Essa ordem, no entanto, seria constantemente colocada à prova por fatores naturais e conflitos internos. No início do Império Antigo, por volta de 2680 a.C., o Egito já havia se transformado em um estado organizado, com relações diplomáticas e comerciais estabelecidas com regiões como Canaã, o Líbano e a Mesopotâmia. A cultura florescia, acompanhada por avanços arquitetônicos que impressionariam o mundo até os dias atuais. As pinturas que adornavam templos e palácios eram executadas com precisão matemática, utilizando pigmentos extraídos de minerais, plantas e até insetos, resultando em cores vivas que atravessariam milênios. O estilo artístico transmitia uma visão simbólica do mundo, retratando cenas do cotidiano, grandes cerimônias e episódios mitológicos, moldando a identidade visual do Egito Antigo enquanto servia como um registro histórico minucioso. No campo econômico, o Estado estruturou um sistema organizado de coleta de impostos, controle de terras e registro de produção agrícola. Escribas treinados documentavam colheitas, rebanhos e rotas de comércio, assegurando que os recursos do reino fossem distribuídos conforme as necessidades administrativas. Tropas de soldados patrulhavam as províncias para garantir a segurança, enquanto magistrados resolviam conflitos e aplicavam as leis. Essa organização permitiu ao Egito manter um crescimento constante, mesmo diante de desafios climáticos periódicos, fortalecendo a centralização do poder real. Porém, nenhum símbolo do poder faraônico se tornaria tão representativo quanto as grandiosas pirâmides, cujo surgimento marcaria um dos momentos mais extraordinários do Império Antigo. A construção das primeiras pirâmides, iniciada com a famosa Pirâmide de Djoser, projetada pelo brilhante arquiteto Imhotep, inaugurou uma era monumental que ecoaria por toda a história humana. Essas estruturas colossais eram erguidas com o propósito de abrigar o corpo do faraó e assegurar sua jornada rumo à vida após a morte.
Sua forma piramidal não era apenas uma solução arquitetônica robusta, mas também carregava profundos significados espirituais, representando o monte primordial que, segundo as crenças egípcias, havia emergido das águas do caos no início da criação. A construção exigia logística complexa e o trabalho árduo de dezenas de milhares de homens que transportavam blocos de pedra ao longo do Nilo e os arrastavam por rampas cuidadosamente projetadas. Embora as pirâmides fossem projetadas para durar eternamente, nem todas resistiram ao tempo da mesma forma. Problemas no terreno, erros de cálculo ou falhas estruturais podiam levar ao colapso parcial de algumas delas, como ocorreu com a célebre pirâmide curvada, cuja inclinação foi alterada durante a construção para evitar seu desmoronamento. Ainda assim, a maioria dessas obras manteve sua imponência, sobretudo as pirâmides de Gizé, erguidas durante o auge do Império Antigo. A Grande Pirâmide de Quéops, originalmente com 146 metros de altura, era revestida por blocos de calcário polido, que brilhavam intensamente sob o sol, podendo ser vista a quilômetros de distância. Ao seu lado, as pirâmides de Quéfren e Miquerinos completavam um cenário que causava admiração e reverência aos visitantes da época, enquanto a Esfinge silenciosamente guardava a necrópole. Entretanto, nem mesmo uma civilização tão próspera estava imune aos ciclos implacáveis da natureza. Por volta de 2200 a.C., um período prolongado de secas atingiu o Egito, reduzindo drasticamente as cheias do Nilo e arruinando colheitas por décadas. A fome se espalhou, causando o colapso do poder central e incentivando províncias distantes a declararem independência. Chefes locais se fortaleciam, apropriando-se de tributos e construindo redes de influência que lembravam poderes paralelos ao Estado. O país mergulhou em turbulência, e dois grandes polos de poder emergiram: Heracleópolis, no Baixo Egito, e Tebas, no Alto Egito. Essa divisão abriria caminho para confrontos que marcariam profundamente a trajetória da civilização egípcia e que preparariam o terreno para uma nova fase de reunificação e renascimento político. Quando o Egito parecia destinado a permanecer fragmentado, uma figura emergiu para restaurar a unidade perdida. Em 2055 a.C., Mentuhotep II, governante tebano, conduziu campanhas decisivas contra Heracleópolis, derrotando seus rivais e reunificando o país sob um único comando. Esse feito marcou o início do Império Médio, um período frequentemente lembrado como uma era de equilíbrio e prosperidade, após décadas de instabilidade. A reunificação não era apenas um triunfo militar, mas também um renascimento cultural, administrativo e religioso, que permitiu ao Egito recuperar sua força e reorganizar sua estrutura política. Assim, Tebas ascendeu como um novo centro de poder, enquanto o Estado trabalhava para reverter os danos causados pelas secas prolongadas e reconstruir a vida econômica do reino. Com o controle do território restabelecido, os faraós do Império Médio voltaram sua atenção para a agricultura e as obras hidráulicas, fundamentais para garantir a estabilidade alimentar que sustentava toda a sociedade. Novos sistemas de irrigação foram desenvolvidos, canais foram abertos e represas reforçadas para conter os efeitos das cheias irregulares. Ao mesmo tempo, um movimento artístico e literário florescia, reforçando valores centrais como harmonia, ordem e justiça. As preocupações com a vida após a morte também se intensificaram, levando a adaptações nas práticas funerárias e ao surgimento de novos textos religiosos, entre eles o Livro dos Sarcófagos, que ampliava e reinterpretava tradições anteriores. A crença em um além-vida cuidadosamente estruturado influenciava desde o trabalho dos artesãos até os rituais sacerdotais mais complexos. Mesmo em uma era estável,
o Egito nunca deixou de olhar para além de suas fronteiras. Mentuhotep II iniciou campanhas militares contra a Núbia, região rica em ouro e minerais preciosos. Embora os egípcios não conseguissem dominar completamente seus vizinhos do sul, garantiram rotas estratégicas e acesso a recursos que fortaleciam os cofres reais. A Núbia, por sua vez, provou ser uma adversária resiliente, dotada de guerreiros habilidosos e uma cultura própria vigorosa. As disputas entre ambos os povos moldariam séculos de interações, ora de conflito, ora de cooperação, deixando marcas profundas nas narrativas das duas civilizações. A morte de Mentuhotep II, após mais de meio século no trono, encerrou um reinado que simbolizava a restauração e a esperança de uma nova ordem. Durante esse período de estabilidade, a prática de erguer pirâmides continuou, ainda que em proporções menores do que aquelas vistas no Império Antigo. A pirâmide de Djoser, embora pertencente a uma era anterior, continuava inspirando arquitetos e sacerdotes. Projetada por Imhotep, figura reverenciada por seu gênio multidisciplinar, ela representava um marco absoluto na engenharia egípcia. Muitas outras pirâmides foram construídas ao longo dos séculos, mas nem todas resistiram ao tempo em igual proporção. As técnicas de construção variavam conforme os recursos disponíveis e o terreno escolhido, e isso resultava em estruturas que, por vezes, desabavam ainda na antiguidade. Mesmo assim, mais de uma centena de pirâmides já havia sido contabilizada pelos arqueólogos modernos, revelando o esforço contínuo de faraós que buscavam perpetuar seu nome na eternidade. A construção dessas estruturas exigia trabalho árduo e organização sofisticada. Blocos de pedra com mais de 2 toneladas eram extraídos de pedreiras a centenas de quilômetros, transportados em embarcações pelo Nilo e arrastados por rampas até seu destino final. Milhares de trabalhadores livres, motivados por salários, comida e isenção de impostos, compunham a maior parte da força laboral. Escravos também eram usados, mas em menor proporção, geralmente encarregados das tarefas mais pesadas. A crença de que o faraó precisaria de um corpo preservado para renascer no além justificava as elaboradas técnicas de mumificação e os objetos depositados em seus túmulos, destinados a acompanhá-lo em sua jornada. Sarcófagos esculpidos com traços faciais meticulosos reforçavam a necessidade de que o espírito reconhecesse seu corpo quando chegasse o momento da ressurreição. À medida que o Império Médio avançava, influências externas começaram a se intensificar. Tribos de origem semítica foram autorizadas a se instalar no Delta, onde buscavam refúgio de conflitos com os assírios. Com o tempo, algumas dessas comunidades prosperaram e se integraram à economia local, enquanto outras mantinham autonomia cultural. Uma dessas populações, os Hyksos, acabaria exercendo papel decisivo no destino do Egito. Por volta de 1650 a.C., e sendo após novas cheias descontroladas do Nilo e um período de fragilidade econômica, os Hyksos aproveitaram a instabilidade e assumiram o controle de cidades-chave do Delta. Embora adotassem muitos costumes egípcios, inclusive o título de faraó, sua ascensão marcava o início de outro ciclo turbulento, o segundo período intermediário, cujo desfecho exigiria grande esforço dos reis de Tebas para restaurar a autoridade plena do Egito. O domínio dos Hyksos sobre o Delta lançou o Egito em uma nova fase de tensão política e militar. Embora esses governantes estrangeiros adotassem parte da cultura local, sua presença era vista por muitos egípcios como uma afronta à ordem tradicional. Para os reis de Tebas, a reconquista do território perdido tornou-se uma missão vital, não apenas para recuperar a soberania, mas também para restaurar o prestígio da linhagem real.
Durante décadas, confrontos esporádicos marcaram a relação entre egípcios e Hyksos, até que finalmente Ahmose I liderou campanhas decisivas que expulsaram os invasores e reunificaram o país. Essa vitória marcou o início do Império Novo, período em que o Egito alcançaria sua maior projeção militar, política e econômica, expandindo seus domínios para além das fronteiras tradicionais. A experiência amarga de ter parte do território sob controle estrangeiro despertou nos faraós do Império Novo um senso renovado de urgência em fortalecer suas forças armadas. Tropas de elite, compostas por egípcios e mercenários núbios, líbios e outros povos, foram organizadas para garantir a proteção das províncias e expandir as zonas de influência. A introdução do cavalo e da carruagem de guerra, trazidos pelos próprios Hyksos, revolucionou as táticas militares egípcias. Grandes formações de infantaria passaram a atuar em conjunto com arqueiros e unidades móveis, criando estratégias complexas que tornaram o exército egípcio um dos mais sofisticados da época. A expansão territorial não era apenas uma demonstração de poder, mas também garantia acesso a rotas de comércio e recursos essenciais. Sob a liderança de Tutmés I, o Egito ultrapassou limites que antes pareciam inatingíveis, conquistando territórios na Síria, em Canaã e ao longo do Eufrates. Essas campanhas fortaleceram a presença egípcia no crescente fértil e abriram caminho para futuras expansões conduzidas por seus sucessores. Entre eles, Tutmés III se destacaria como um dos maiores conquistadores da história egípcia, liderando mais de uma dezena de campanhas militares ao longo de seu reinado. Sua vitória na Batalha de Megido, onde enfrentou uma coalizão cananita liderada pelo rei de Kadesh, tornou-se um marco histórico por ser a primeira batalha registrada detalhadamente por escrito. As inscrições no Templo de Amon, em Karnak, narram com precisão os movimentos das tropas, revelando um domínio tático que impressionaria até os estrategistas modernos. A expansão para o norte trouxe riquezas e prestígio sem precedentes ao Egito, mas também atraiu a atenção de rivais poderosos. Kadesh, em especial, se tornaria novamente palco de disputas sérias durante o reinado de Ramsés II, cujo nome atravessaria os séculos como símbolo de grandiosidade. Ramsés II ascendia ao trono em um momento em que o Império Hitita buscava estender sua própria influência sobre a Síria. A rivalidade entre as duas potências culminou na famosa Batalha de Kadesh, considerada a maior batalha de carros de guerra da antiguidade. Ramsés II e seu exército foram surpreendidos por uma emboscada planejada pelos hititas, mas o faraó conseguiu reorganizar suas tropas e impedir a derrota completa. Apesar do combate terminar sem um vencedor claro, ambos os impérios proclamaram vitória, embora tenham percebido que nenhum deles poderia destruir o outro por completo. Após anos de hostilidade, egípcios e hititas decidiram estabelecer algo inédito: um tratado de paz formalizado e reconhecido por ambas as partes. Esse acordo marcava o primeiro tratado de paz documentado da história e inaugurava uma era de cooperação política e militar, motivada também pela ameaça crescente do Império Assírio, que avançava implacavelmente pelo Oriente Próximo. No âmbito interno, Ramsés II consolidava seu legado ao erguer templos monumentais como Abu Simbel e ao fortalecer seu prestígio junto ao povo. Sua esposa principal, Nefertari, exercia papel diplomático relevante, mantendo correspondência com rainhas estrangeiras e participando ativamente das relações internacionais. O reinado de Ramsés II seria marcado por prosperidade, projetos arquitetônicos ambiciosos e uma longevidade impressionante para a época.
Entretanto, a prosperidade do Império Novo seria ameaçada por fatores externos e internos que corroeriam gradualmente sua estabilidade. Entre esses fatores estavam os enigmáticos povos do mar, grupos guerreiros que devastaram cidades ao longo do Mediterrâneo e contribuíram para o colapso de diversas civilizações do final da Idade do Bronze. Piratas experientes em navegação e combate terrestre, eles atacaram repetidamente o Egito, sendo contidos apenas após duras batalhas travadas nos reinados de Merneptah e Ramsés III. Mesmo com essas vitórias, os conflitos exauriram os cofres reais e a escassez de alimentos se tornou cada vez mais presente. Greves e revoltas internas se multiplicavam, revelando tensões que nem mesmo o poder faraônico conseguia suprimir completamente. Assim, o Egito avançava, ainda que com dificuldade, para uma fase que exigiria respostas diante de desafios inesperados e de um mundo em transformação. À medida que o Império Novo se enfraquecia, o Egito passou a enfrentar uma sucessão de crises políticas que abriram caminho para o chamado Terceiro Período Intermediário. A morte de Ramsés III, vítima de uma conspiração palaciana, deixou o reino em uma situação delicada, marcada por disputas internas e fragmentação territorial. A escassez de recursos, agravada pelo desgaste das guerras contra os povos do mar, tornava cada vez mais difícil manter o aparato administrativo que sustentara o auge do império. Faraós de reinados curtos subiam ao trono sem tempo para restabelecer a ordem, enquanto os sacerdotes do Templo de Amon ganhavam influência e chegavam a controlar parte do Alto Egito. Com o passar dos anos, a autoridade real foi diluindo-se e o país acabou dividido entre diferentes poderes regionais, cada um reivindicando legitimidade para governar. Esse cenário de enfraquecimento interno ofereceu oportunidade para que povos estrangeiros ampliassem sua influência sobre o território egípcio. Grupos de origem líbia se instalaram no delta e, ao longo das gerações, assumiram postos administrativos e militares até formarem suas próprias dinastias. Ao mesmo tempo, reis núbios do reino de Cuxi avançavam pelo sul, conquistando cidades e impondo sua visão de realeza baseada na antiga tradição faraônica. A disputa entre líbios e núbios transformou o Egito em um palco de conflitos constantes, ao passo que territórios estratégicos mudavam de mãos sucessivamente. Enquanto isso, o prestígio religioso dos sacerdotes de Tebas continuava crescendo, criando uma estrutura de poder paralela que competia diretamente com as dinastias estrangeiras. Foi nesse contexto instável que um novo e poderoso império emergiu no Oriente, a Assíria. Seus exércitos, equipados com armas de ferro e conhecidos por táticas militares implacáveis, começaram a dominar os reinos vizinhos, aproveitando o enfraquecimento generalizado que se espalhava pelo Mediterrâneo Oriental. A invasão assíria alcançou o Egito com violência, destruindo cidades e impondo governantes vassalos. Pela primeira vez em sua longa história, o país encontrava-se sob o total controle de uma potência estrangeira que não adotava suas tradições, nem buscava legitimar-se como herdeira dos deuses locais. Ainda que episódios de resistência tenham ocorrido, o domínio assírio impôs uma nova realidade, acelerando o declínio da antiga estrutura faraônica e abrindo espaço para transformações profundas nos séculos seguintes. Com o colapso dos assírios, outro império emergiu para disputar o domínio do Oriente Próximo: a Pérsia. Sob o comando de Cambises II, os persas conquistaram o Egito em 525 a.C., transformando-o em uma de suas satrapias. Apesar de reconhecerem parte das tradições locais, buscavam, acima de tudo, integrar o território ao vasto sistema político persa. A autonomia dos egípcios era limitada, e os levantes que surgiam eram reprimidos com rigor.
Ao longo de quase 2 séculos, o país viveria sob controle estrangeiro, alternando momentos de relativa tolerância com períodos de opressão. Ainda assim, a memória das grandes dinastias e da antiga glória faraônica permanecia viva, aguardando a chegada de um conquistador cujas ações mudariam o destino do Egito mais uma vez. Esse conquistador seria Alexandre, o Grande. Em 332 a.C., após derrotar o Império Persa em sucessivas batalhas, ele entrou no Egito sem enfrentar resistência. Para os egípcios, sua chegada foi vista como libertação do domínio persa, e ele foi aclamado como filho do deus Amon. Aproveitando sua influência, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, destinada a se tornar um dos grandes centros culturais da antiguidade. Com sua morte, porém, o poder passou para seus generais, e o Egito ficou sob controle de Ptolomeu I, inaugurando a dinastia ptolomaica. Misturando tradições gregas e egípcias, os Ptolomeus transformaram o país em um reino próspero e multicultural, lar da grandiosa Biblioteca de Alexandria e de projetos arquitetônicos que combinavam estilos de 2 civilizações distintas. Ainda assim, disputas internas e intrigas palacianas provocariam o desgaste dessa dinastia ao longo dos séculos. Foi nesse ambiente de decadência política que emergiu a figura de Cleópatra Sétio, última rainha do Egito faraônico. Educada, diplomática e fluente em diversas línguas, Cleópatra tentou manter a independência do país diante do avanço de Roma, que já dominava grande parte do Mediterrâneo. Suas alianças com Júlio César e, posteriormente, com Marco Antônio foram tentativas desesperadas de preservar a soberania egípcia em um mundo que mudava rapidamente. A derrota na Batalha de Ácio e o cerco final a Alexandria selaram o destino do Egito, que se tornou província romana após a morte da rainha. Assim, terminava uma das civilizações mais duradouras da história, cuja contribuição artística, religiosa, política e arquitetônica moldou profundamente o legado cultural da humanidade. E apesar do fim de seu governo, o brilho deixado por seus monumentos, mitos e histórias continuaria ecoando através dos milênios como testemunho de uma era em que homens e deuses caminhavam lado a lado. Se vocês quiserem um vídeo completo, dedicado exclusivamente à história de Cleópatra, sua ascensão, seus conflitos, suas alianças e o fim dramático que mudou o destino do Mediterrâneo, deixe aqui nos comentários. Sua participação ajuda a escolher os próximos temas. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a grandiosidade dessa civilização incrível, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. A sua presença é o que mantém essa viagem pela história sempre viva. Até a próxima!